Dorival Júnior comunicou pelas redes sociais que deixa o Flamengo, não renova contrato com o clube pelo qual ganhou a Copa do Brasil e a Libertadores da América em 2022. Mas a decisão do técnico de avisar a torcida rubro-negra e a todos por esse meio que não permanecerá é apenas a ponta do iceberg de uma história que vem se consumando desde o início da segunda metade desse mês de novembro, lá do dia 16, 17, 18, ali, quando começou a surgir a aproximação do Flamengo com Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians. Vamos falar sobre isso, contar um pouco dos bastidores dessa aproximação entre o ex-corintiano e a diretoria rubro-negra, nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Com o OneFootball você acompanha tudo sobre a Copa do Mundo aqui em Doha, no Catar. Ou seja, você acompanha notícias, você tem muitas informações, tempo real das partidas e muito mais. E quando a Copa terminar, voltam os campeonatos europeus e você também retorna à Bundesliga, que vê de graça no OneFootball, sem nada a pagar, com narração em português, os principais jogos da primeira e também da segunda divisão do futebol da Alemanha, além de outros campeonatos internacionais que você só assiste de graça no OneFootball. Faça o download do aplicativo e curta todo esse conteúdo de graça do OneFootball. E quando você faz o download por intermédio dos nossos links, das nossas lives, nossos vídeos como esse, você apoia o canal porque mostra para os nossos amigos do OneFootball a força do youtube.com/Mauro César. Pois é, estamos aqui acompanhando a Copa do Mundo, cobrindo a Copa do Mundo, mas atento ao que acontece, né? Atentos àquilo que acontece no mercado aí do futebol e especialmente agora com essa notícia do Flamengo buscando Vitor Pereira, ex-técnico do Corinthians. Vamos por partes então. Primeiro vamos falar do Dorival Júnior, tá? Vamos começar mais pelo final. Dorival Júnior resolveu comunicar à torcida que não continua ao constatar que está sendo escanteado pela diretoria do Flamengo, tá? Ontem, né, eu estou gravando esse vídeo no sábado, na sexta-feira, né, mais ou menos aí por volta de umas 7 da noite, eu tive informação, entrando em contato inclusive com o treinador, que ele não tinha sido até aquele momento comunicado de nada e sabia apenas pela imprensa do interesse do Flamengo no Vitor Pereira. Tá, o Dorival, obviamente contrariado, né, mas muito elegante na sua postura, acabou, momentos depois, publicando um vídeo explicando o porquê de sua saída do Flamengo. Você confere o vídeo agora. Boa noite, nação, e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo e para mim foi uma emoção única. O que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas 2 aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante e lutando pelas melhores posições em cada competição. Muito obrigado a todos vocês, de coração.
Muito obrigado da forma como fui recebido nesse clube e tentei fazer o meu melhor. Entreguei tudo o que foi possível para que pudéssemos alcançar esses 2 grandes títulos que acabaram acontecendo com o apoio de cada um de vocês. Um beijo no coração, o meu sincero agradecimento e respeito a cada um de vocês, torcedores e simpatizantes do Clube de Regatas do Flamengo. Pois é, eu acho que ele foi bem elegante, teve uma postura extremamente cortês, e a maneira que as coisas estão acontecendo não me parecem as mais adequadas, evidentemente. E a gente vai agora arredondar o assunto, se aprofundar um pouco mais. Voltando então, no começo da segunda metade do mês de novembro, lá pelo dia 16, 17, 18, foi nesse período aí, começou a aproximação entre Flamengo e Vitor Pereira. O Flamengo primeiro fez um movimento em busca do Jorge Jesus para saber a situação do técnico, mas o Fenerbahçe lidera o Campeonato Turco, as coisas caminham bem. Conversei inclusive há poucas semanas com um colega da imprensa turca e me disse, olha, tá tudo bem aqui, o Jorge Jesus, time, torcida, as coisas vão caminhando bem. O Galatasaray assumiu a vice-liderança do campeonato um pouco antes da Copa do Mundo. O time do Jorge Jesus ficou aí 20 jogos aí sem perder, ou seja, um momento muito bom do Fenerbahçe sob o comando do técnico português. Então, percebendo que não seria possível trazer o JJ agora, talvez no meio do ano, o Flamengo pensando numa troca imediata agora, alguém para ocupar o espaço que foi do Dorival Júnior no segundo semestre de 2022, surgiu o nome do Vitor Pereira. Tá? Foi colocado esse nome. Só que os empresários que mais próximos ao Flamengo e que intermediaram a vinda do Jorge Jesus não são os mesmos que trabalham com o Vitor Pereira. E ao perceber que não teria condições de contar com o Jorge Jesus, né, o Flamengo olhou para o mercado e foi sugerido aos dirigentes rubro-negros o nome do Vitor Pereira, que está fora do Corinthians, deixou o Corinthians ao final do Campeonato Brasileiro de 2022. Mas o Vitor Pereira, primeiro disse que sairia do Corinthians por questões também pessoais, não era, essa foi a versão oficial, né? Embora a gente saiba que existem outras questões que a gente vai citar no decorrer desse vídeo. E os empresários que cuidaram da vida, né, mais especificamente o empresário que cuidou da vinda do Jorge Jesus para o Flamengo em 2019, não é o mesmo, embora sejam todos portugueses, não trabalha com o Vitor Pereira. O Vitor Pereira tem outros representantes. Então houve aí já uma situação um pouco confusa, porque misturaram aí um pouquinho, né, as estações com representantes do Vitor Pereira, representantes de outros profissionais que o Flamengo coloca aí nessa tentativa de acordo, nessa negociação que começou a se desenhar. Isso é uma saia justa, uma situação um pouco desconfortável que estão tentando contornar. A ideia, né, inicial seria deixar a coisa esfriar um pouco, o Vitor Pereira negociar com o Flamengo para vir mais adiante. Eu acho que o Flamengo tem o direito de não querer continuar com o Dorival Júnior, como o Dorival Júnior teria o direito de não querer continuar no Flamengo, fosse para trabalhar em outro clube, para trabalhar na seleção se fosse convidado, e o Dorival garantiu que não houve nenhum contato da CBF, ele não foi procurado, então esqueçam a história de que o Flamengo não quer o Dorival porque ele vai para a seleção. O técnico afirmou que não foi procurado pela CBF, então não existe isso, pelo menos em caráter oficial, em caráter aí de urgência, o Flamengo tem que procurar outro técnico porque o Dorival ia embora. O Flamengo está abrindo mão do Dorival para uma opção do Flamengo. Eu acho que isso é legítimo, como seria legítimo o técnico não querer continuar, ou não haver acordo contratual, financeiro, cláusulas e não renovar, isso tudo acontece, é natural do mercado. Tá? Mas as coisas não estão sendo feitas da maneira mais adequada. Primeiro, porque o Dorival Júnior tinha que saber do interesse do Flamengo por outro técnico, o que automaticamente significa que ele não é prioridade mesmo com os títulos que ganhou, pela diretoria do Flamengo e não pela imprensa. E ele soube pela imprensa. Isso está errado. O Flamengo tinha que chegar, procurar o técnico e comunicar. Nós não sabemos se vamos renovar com você, nós não queremos renovar com você e vamos seguir as nossas vidas separadamente. Tá? Isso é uma relação profissional. Tá? Então, acho que aí está errado. E se o Vitor Pereira acertar com o Flamengo, também vai ficar bem constrangedora a situação, porque convenhamos, né, a alegação oficial ali, que foi dito que ele tinha questões familiares, tinha que voltar para Portugal, e o Flamengo fica no Brasil, não fica em Portugal. Então, evidentemente, cria aí um mal-estar. O presidente corintiano chegou a chamar o técnico de irmão, falou com todo carinho e tudo mais. Então, a situação muito constrangedora também para o técnico português, se ele de fato acertar no Flamengo, né? Na realidade, né, o próprio site Meu Timão, você vê aí, ó, já publicou tem tempo isso, já há alguns dias, essa matéria, mostrando que não foi só por uma questão familiar, segundo o Rodrigo Vessone, nosso companheiro lá do Meu Timão, os amigos lá do site, não foi só por isso que ele saiu do Corinthians, mas sim porque ele não ia conseguir, ele teria constatado que não ia conseguir
montar a equipe que gostaria, que foi um problema que ele teve em 2022, porque o clube não tem recurso para contratar os jogadores e ter o elenco do perfil que ele gostaria para colocar em prática o seu estilo de jogo, que de fato nos clubes pelos quais passou era diferente daquilo que vimos nesse Corinthians nesse ano que está se encerrando. Então, a questão familiar acaba sendo de repente um argumento dentro de um contexto em que existem outros obstáculos maiores, intransponíveis pelo momento financeiro do Corinthians. Mas é aquela coisa, né? Então, se ele dissesse, olha, eu estou saindo porque aqui, com todo carinho e respeito pelo clube que tenho, eu não vou ter condições de fazer o trabalho que eu gostaria, porque o clube não tem condições de me dar, nesse momento, o material humano do que preciso para executar aquilo que eu penso em fazer no futebol, com o meu perfil de técnico e tudo mais. Ah, mas seria chato ele falar isso, né? Sim, mas seria verdade, seria uma coisa mais transparente. Quer dizer, quando fala uma coisa, de repente, se ele for para o Flamengo, claro que vai causar um mal-estar. Então, tanto o Vitor Pereira quanto a diretoria do Flamengo ficam aí numa situação que não é muito agradável. A não ser que eles não liguem para isso, né? Vai da cabeça de cada um, da maneira como cada um encara esse tipo de coisa. Então, eu acho normal do mercado que um não queira trabalhar aqui, o outro não queira contratar o profissional X ou YZ, isso aí acontece. Mas a coisa poderia ser feita de forma mais transparente, porque quando a gente fala de mercado de técnicos e jogadores, falamos também do interesse do patrão disso tudo, que é o torcedor do Flamengo, até o do Corinthians, aí está interessado nisso, quer saber, afinal de contas, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Essas negociações continuam, a gente vai ter novidades nos próximos dias, talvez ainda nesse sábado, porque reuniões estão acontecendo, conversas vêm ocorrendo, e agora com essa decisão do Dorival de publicar esse vídeo que você viu no começo aqui e se afastar oficialmente, é claro que fica um caminho aberto, ao mesmo tempo mais evidente que de fato o Flamengo não quer mais o Dorival. Agora o Flamengo tem motivos para não querer o Dorival. Se pensarmos no desempenho do time nos últimos jogos da temporada, inclusive nas finais da Copa do Brasil e de Libertadores, mesmo com os títulos, o Flamengo tem motivos sim. Mas eu vinha dizendo o seguinte, acho que o Dorival merecia a chance de continuar no Flamengo, mas isso depois de uma conversa técnica. Quem teria essa conversa aí, não sei, é um problema do Flamengo. O Flamengo tem gerente técnico, gerente de futebol, vice de futebol, diretor executivo, presidente, conselho do futebol. Tem uma galera lá que se propõe a falar de futebol. Então, pessoas qualificadas deveriam ter conversado com o técnico para cobrar dele o porquê. Eu falei sobre isso aqui no canal muitas vezes, da participação ridícula do Flamengo nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, depois que ganhou a Libertadores, quando fez 1 ponto em 12, perdeu para o Corinthians em casa, perdeu para o Avaí em casa, perdeu para o Coritiba fora e quase perdeu para o Juventude, rebaixadíssimo, último colocado, jogando em Caxias do Sul. Desempenho sofrível, com titulares, com reservas, com time misto, não importa. Isso é inadmissível para um clube que tem tal investimento e defende os títulos que defende. Então isso eu achei um absurdo, mas isso tinha que ser uma conversa profissional. Não gostei, falei aqui no canal, da postura do técnico Dorival Júnior naquelas ocasiões em que ficou minimizando os resultados e defendendo os jogadores. Não, aquilo foi indefensável na minha opinião, acho que ele não foi bem ali. Mas isso é pauta, deveria ser pauta para conversa, para diálogo, para cobrança profissional. Dorival, vamos avaliar aqui o seu trabalho, reta final, o que aconteceu? Porque, na verdade, o Dorival também, ele não é o único responsável por essa situação. Ele herdou um elenco mimado que havia tido um problema sério de relacionamento com o técnico anterior, o Paulo Souza, que acabou sendo espirrado. Se ele não chega acalmando as coisas e tal, ele não consegue levar o Flamengo aos títulos que levou. Então ele foi muito hábil. Só que veio uma segunda fase do seu trabalho, que seria agora se posicionar como grande comandante. Ele não o fez. Não sei se por uma certa insegurança, se não tinha respaldo, enfim. Mas isso mesmo faz com que a conversa fosse imperativa, na minha opinião. Olha, nós vamos dar todo o respaldo a você. Tiver que fazer, você faz. Talvez ele mudasse o seu comportamento, por mais que ele tenha um perfil conciliador. Então, simplesmente, procurar outro técnico antes que a renovação com o Dorival Júnior tivesse sido colocada de lado. Digamos, não chegamos a um acordo, vamos buscar outro técnico. Isso não aconteceu. Ele não foi comunicado, pelo menos, né, é a informação que temos até do próprio técnico. Ele ficou sabendo pela imprensa do interesse do Vitor Pereira. Isso está errado. Está errado. Não é a maneira correta de se fazer. Convenhamos, isso não é a maneira correta de se fazer. Então, a se confirmar essa negociação, essa contratação do Vitor Pereira, eu acho que o Vitor Pereira vai mal com relação ao Corinthians e o Flamengo, sua diretoria, vai mal com relação ao Dorival. Nada contra se interessar por um ou por outro, mas aí o Vitor Pereira deveria falar, eu estou saindo pela razão XYZ. Então vejamos até se esse negócio vai realmente rolar em função dessa repercussão, né? Vamos ver se ele vai realmente adiante. Agora, a troca do técnico, é claro, o Vitor Pereira é um técnico que pode tirar mais desse elenco do Flamengo, pelo menos em tese. Mas seu trabalho no Corinthians foi um trabalho mediano, muito parecido com o que fariam técnicos brasileiros. O Mano Menezes fez mais no Internacional com menos, na minha opinião. Então acho que o trabalho do Vitor Pereira no Corinthians ficou aquém.
Eu esperava mais dele. Com um elenco mais qualificado, o Flamengo tem, com condições inclusive de trazer mais um ou outro jogador para reforçar esse grupo de atletas, eu acho que o Vitor Pereira pode ir mais longe ainda, sem dúvida alguma. Mas são possibilidades, não sabemos se ele vai conseguir executar um trabalho realmente de alto nível. Mas é um técnico de um padrão internacional, um cara muito qualificado. Eu venho falando isso sempre, embora eu não tenha ficado impressionado, empolgado, ou não tenha gostado tanto do trabalho que ele executou à frente do elenco corintiano desse ano. Agora, uma outra questão importante aí é a questão do mercado. Esse, embora que por linhas tortas, é um recado muito claro que o Flamengo está dando para todo o mercado do futebol. Ou seja, o técnico que não ficou no Corinthians me interessou, eu quero e vou trazer. Ou seja, muita agressividade, né? Agressividade até no sentido até positivo, de querer ter o profissional, embora por linhas tortas, eu falei, os meios não são, acho que os mais adequados. E aí nós vamos lembrar uma outra situação também. Quando o Ronaldo Fenômeno treinava no Flamengo, e aí é bom frisar, o Ronaldo não havia ainda nem definido se continuaria jogando por conta de tantas lesões quando treinava no Flamengo. O Flamengo abriu as portas para que ele pudesse treinar, mas não havia um compromisso, nem uma manifestação, pelo menos foi o que a diretoria do Flamengo disse à época, o Márcio Braga, que era o presidente do clube, de que, olha, eu vou continuar jogando, eu quero voltar a jogar, e segundo o Márcio Braga à época, por isso mesmo que o Ronaldo não negociou com o Flamengo um novo contrato, porque ele não sabia se continuaria jogando ou não. Estava apenas tentando recuperar a forma, porque ele tinha, mais uma vez, tido problema de contusão de sua carreira muito marcada por graves lesões, infelizmente. E aí, de repente, ele aparece no Corinthians. Aquilo foi considerado um golpe de mestre do Corinthians. Então, partindo desse ponto de vista, né? Se o Ronaldo treina no Flamengo, o Corinthians fala, contrata o jogador e é um golpe de mestre, né? Ou seja, o que vale é o que me interessa, não importa se ele está treinando lá ou aqui, a mesma coisa vale agora com o Vitor Pereira. Ou seja, entre os clubes, meu amigo, tá? Ninguém quer saber de ninguém, um quer levar a melhor e quer contratar quem lhe interessa e vamos que vamos, tá? Então acho que é importante também frisar isso. O episódio do Ronaldo, né, foi tratado pela imprensa, grande parte da imprensa, especialmente a de São Paulo, como se fosse, olha, o golpe de mestre do Corinthians tomou o Ronaldo, e o Ronaldo nem era do Flamengo, tá? Como o Vitor Pereira agora não é do Corinthians. Então, também está livre no mercado. Eu acho que o Ronaldo, na época, poderia ter conversado com o Flamengo primeiro, falou, Flamengo, eu recebi um convite do Corinthians. Vocês têm interesse em ficar comigo? Estou aqui treinando e tudo, não temos dinheiro, não podemos e tal. Ok. Tudo bem, segue para o Corinthians. Mas não, ele de repente apareceu lá. Acho que não foi a melhor conduta porque o Flamengo abriu as portas para ele. Da mesma maneira que eu acho que o Vitor Pereira, se ele diz que vai sair do Corinthians por conta de questões familiares, e amanhã, caso ele acerte com o Flamengo, também vai ser desconfortável. Então, entendam bem, eu acho que a conduta não é ideal, mas os clubes já há muito tempo não querem saber. Cada um vê aquilo que lhe interessa. E se foi golpe de mestre, a sacada corintiana de contratar o Fenômeno Ronaldo na época, né, que treinava no Flamengo, né, também pode ser considerado algo parecido, ou se não um golpe de mestre, mas uma atacada agressiva no mercado de um clube que tem condição financeira melhor, trabalhou para isso e que vai eventualmente contratar o técnico que era do seu rival na final da Copa do Brasil e também na caminhada nas quartas de final da Copa Libertadores da América, que acabou conquistando, no caso, o Flamengo. Enfim, é um vídeo um pouco mais longo aqui para tentar passar todo esse panorama, tá? Então você tem aí empresários aí no meio, o empresário que é do Jorge Jesus, acionado, o Jorge Jesus não pode vir, aí novos empresários tentando intermediar a negociação do Vitor Pereira, mas ele já tem os seus antigos representantes. Então tem todo um contexto aí um pouco desconfortável também nos bastidores para que essa negociação avance. Vejamos se ela vai chegar ao final, mas o fato é, o Dorival Júnior não soube pelo Flamengo, e sim pela imprensa, que o Flamengo buscava o técnico Vitor Pereira, ex-Corinthians, tá? Então isso eu acho que está errado. O Flamengo deveria ter conversado com o técnico e nessa conversa profissional que eu falei há pouco, que eu citei, se o Dorival não fosse convincente o bastante, falar olhos nos olhos. Caro Dorival, nós achamos que você não vai conseguir executar o trabalho que nós gostaríamos do Flamengo, o futebol que a gente quer que o Flamengo pratique. Ok, e aí eles se entendem e acabou. Agora, fazer dessa maneira, agir dessa maneira, eu não acho legal, acho que o Dorival tem todos os motivos, embora não tenha demonstrado isso, foi muito elegante no seu vídeo para ficar até magoado com essa decisão. Entendo a parte técnica, eu não gosto da forma como as coisas foram feitas. Enfim, esse vídeo, você sabe, tem o apoio e o patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar, acessando o link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Faça o download do OneFootball, assim você apoia o canal, mostra a força do youtube.com/MauroCesar para os amigos do OneFootball, ok? Faça o download, você tem farto conteúdo de graça, tudo sobre a Copa do Mundo, por que não? Então, não perca essa chance, clique já aqui no link que está na descrição desse vídeo. Nós continuaremos aqui acompanhando, cobrindo a Copa do Mundo, temos aqui o apoio da Volt, a Volt é uma empresa brasileira que
o fardamento de 8 times do futebol nacional, 8 times profissionais, e está conosco apoiando a nossa cobertura aqui nessa Copa do Mundo em Doha, no Catar. Cá estamos, vamos seguir em frente e você pode também acessar todos os links que estão aqui embaixo da descrição do vídeo para o canal de cortes, onde temos o melhor das nossas lives, clube de membros, aliás, vídeos exclusivos, todo dia tem vídeo exclusivo aqui dos bastidores de Doha para os membros do canal. Entre para o clube de membros, você apoia o canal e pode ter acesso a esses vídeos também. A live dos membros, que eu realizo todos os meses, vai acontecer em dezembro, direto aqui do Catar. Tá? Também o nosso Uso 360 com os produtos do canal, o nosso curso online de jornalismo esportivo disponível para os interessados e o blog do Mauro César, onde todos os dias escrevo sobre futebol direto aqui de Doha, do Catar, até o dia 18 de dezembro, quando a Copa do Mundo chegará ao seu final. Continuaremos aqui, vídeos todos os dias. Acompanhe as minhas redes sociais, me siga no Twitter, no Quai, no TikTok, no Facebook, no Instagram, e você vai poder também acompanhar todo o nosso trabalho aqui na cidade de Doha e nos seus arredores, onde ficam os estádios da Copa do Mundo de 2022. Valeu e saudações!